Olá, meus irmãos, muito bom dia. Louvado seja Deus, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa. Espero que esteja tudo bem com você nessa sexta-feira muito abençoada. Que em nome de Jesus você venha ter um dia repleto da bênção de Deus, do livramento de Deus. Que o Senhor te abençoe nesse dia tão especial. Estamos reunidos novamente para mais um encontro, para mais uma mensagem no nosso café diário. Que Deus possa estar através dessa palavra falando poderosamente com a sua vida. E não se esqueça, compartilhe, espalhe essa mensagem para outras pessoas, para os seus grupos de amigos, para os seus grupos familiares, para os seus contatos pessoal. Compartilhe essa mensagem. Nós vamos estar meditando hoje aqui no livro de Êxodo, capítulo de número 16, que a palavra do Senhor nos diz o seguinte: e partindo toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim para o deserto de Elim, a 15 dias do mês segundo, depois de sua saída da terra do Egito. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhe: quem dera se tivesse morrido por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto a panelas de carne, quando comíamos pão até fartar, porque nos tende trazido a este deserto, para matar de fome toda esta multidão. Então o Senhor disse a Moisés: eis que vos farei chover pão do céu. O povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu prove se andam em minha lei ou não. Amém? Meus queridos irmãos, esse período que o povo de Israel está passando, Deus havia os libertado de uma prisão que já perdurava há cerca de 400 anos. Esse povo estava escravo, estava na terra do Egito, e Deus liberta através de muitos sinais e de muitas maravilhas. Humanamente falando, jamais aquele povo poderia ser liberto. Humanamente falando, jamais aquele povo poderia ser salvo. Mas esse povo aqui que está murmurando, como nós lemos, esse povo aqui é o povo que Deus ama. É o povo que diz que ama. É o povo que Deus diz chamar de seu. E como pode alguém que se diz de Deus, alguém que diz que ama a Deus, alguém que diz que acredita em Deus, muitas das vezes a maioria, infelizmente, diz que ama a Deus, mas na maioria das vezes são as pessoas que mais causam escândalo no meio da igreja. Dizem que ama a Deus, diz que crê em Deus e são maus exemplos para as pessoas que não são. Deus tira esse povo como alforje do Egito e levam eles em direção a uma promessa que era uma terra prometida, que emanava leite e mel. Só que no meio desse trajeto, nós precisamos lembrar que no livro de Gênesis, quando José, aquele José, lembra que é chamado José do Egito, que foi entregue pelos seus irmãos, que foi escravizado no Egito, depois de muitos anos se tornou governador por providência de Deus. Ele traz toda a sua família para dentro do Egito. José morre, o faraó morre, o pai de José, que era Jacó, morre, os seus irmãos morrem, toda aquela geração morre. E vem as próximas gerações. O povo de Israel era bem-vindo dentro do Egito. Quando eles foram para dentro do Egito junto com José, eles eram apenas 70 pessoas. Só que eles se multiplicaram de uma maneira extraordinária, que ultrapassaram o número de pessoas
dos habitantes do Egito. E causou uma grande preocupação. É mais ou menos os países de hoje, né? Que muitos países, como os Estados Unidos, alguns outros países, têm fechado as suas fronteiras por causa disso. Por causa de grande população que não é do seu povo. O Egito, vendo isso, se preocupou. O Egito, naquela época, não fez, talvez como um país hoje faria, de expulsar, botar para fora, né? Como muitos países falam. O que eles fizeram? Escravizaram Israel para alegar que eles permaneceriam nas terras dos egípcios, mas teriam que trabalhar. Só que esse trabalho, inicialmente, foi voluntário, porque eles recebiam para trabalhar. E todo trabalhador é digno do seu salário. Só que com o passar do tempo, as coisas começaram a apertar. Até chegar a um ponto em que o povo de Israel não teve mais o que falar. Eles eram escravos. Então, querido, Deus liberta esse povo. Deus livra esse povo dessa situação irreversível, falando de forma humana. Israel não tinha como se defender. Israel não sabia lutar. Israel não tinha nada, era só numeroso, era um povo numeroso, mas não sabia se defender. Mas Deus lembrou-se daquele povo. E Deus, através de Moisés, libertou aquele povo. Um monte de escravos estão indo em direção a uma terra prometida. Eles nunca sonhavam em ter alguma coisa da parte de Deus. Eles nunca sonhavam. Muitos, talvez, tinham até esquecido da sua fé em Deus. Mas ali, naquele momento, a sua fé havia sido revigorada. Mas algumas coisas que ficaram no passado, que ficaram no Egito, aquele povo levou. E não era amuleto, e não era roupas, não era joias, era o coração. Todas as vezes que aquele povo estava no período ali andando pelo deserto, todo mundo sabe que o deserto é um lugar extremamente perigoso, além de ter salteadores, ter animais peçonhentos, faz calor de dia, extremamente calor, exaustante e muito frio à noite. Esse povo esquece, começa a murmurar contra Deus e diz assim: Deus, seria melhor que o Senhor tivesse nos matado lá no Egito. Pelo menos nós não passaríamos pelo que nós estamos passando aqui. Eles estão esquecendo o que o Senhor acabou de fazer por eles. Eles estão esquecendo o que o Senhor acabara de fazer pela vida deles. E você talvez seja uma pessoa assim, ou talvez você conheça uma pessoa assim, que facilmente ela esquece das bênçãos e das maravilhas que Deus faz na vida dela. Ela é abençoada hoje e amanhã ela já está xingando, já está murmurando, já está amaldiçoando todo mundo. Tem facilidade de esquecer o que Deus fez pela vida dela. Assim era o povo de Israel. Esse povo esquecia com a facilidade o que Deus fez por eles. E eles começam a trazer à memória o que eles viviam no Egito. Eles eram escravos, mas eles sentem saudade das coisas que eles desfrutavam no deserto, no Egito. Eles dizem: pelo menos no Egito a gente tinha panela de carne, a gente comia no Egito. Já diz um pregador que para Deus seria muito fácil arrancar o povo de Israel do Egito como ele fez. O difícil era arrancar de dentro do povo as práticas do Egito. Hoje em dia muitas pessoas pegam uma pessoa no tráfico, na prostituição, numa vida lá fora, uma vida realmente afogada no pecado. Ela vem, pega aquela pessoa, coloca um terno, coloca uma roupa que cobre todo o corpo, bonito, a pessoa está ótima, e não se preocupa em prepará-la, e não se preocupa em instruí-la. Não entende que tudo há um processo, nada é no estalar de dedos. Então essa pessoa não prepara. Me diga, querido, a pessoa está bem vestido, a pessoa está com roupa, está bem arrumado, mas a sua fala vai revelar que ela ainda não teve uma mudança. É como você colocar joias, ou como você dar banho em um porco.
É como você banhar o porco e você soltar ele limpinho. A primeira coisa que ele vai fazer é correr para a sujeira, a correr para a lama. Então eles estão murmurando, esquecendo o que Deus fez na vida deles. E ser sincero, é muito difícil lidar com pessoas que são murmuradoras. Elas estragam o nosso dia. E que se você talvez seja uma pessoa que só reclama, você também está estragando o dia de outras pessoas. É desagradável a gente lidar com pessoas murmuradoras. A própria Bíblia nos diz que a murmuração, ela é como a palavra de maldição. É como amaldiçoar a uma pessoa. É desagradável você lidar com uma pessoa que ela é murmuradora. A Bíblia, o hino da harpa cristã tem um louvor que diz que em vez de murmurares, canta hino de louvor a Deus. Quem murmura, as pessoas não gostam de estar do lado dela, porque todo mundo tem seus problemas, todo mundo tem suas labutas. Ninguém quer ouvir murmurador. Diferente de uma pessoa quando a gente troca, né? Pô, hoje eu não estou bem, né? Eu estou tendo uma dificuldade de cumprir minhas obrigações. É diferente. Agora a pessoa que só reclama, murmura de tudo, amaldiçoa tudo. Reclama do dia, reclama se está quente, se está frio. Reclama de tudo. Então, esse povo murmura. Deus fala com Moisés. E a fala de Deus para Moisés é: Moisés, eu vou mandar pão para esse povo, de forma miraculosa. Vou mandar pão para esse povo. Só que é o seguinte, Moisés, eu vou mandar o suficiente para eles se alimentarem todos os dias. Eles não podem guardar no celeiro, eles não podem guardar no depósito, eles não podem acumular dentro da tenda deles, eles não podem acumular dentro de casa, eles não podem encher os armários, nada disso. Eles vão comer aquilo que eles comem. O que sobrar, eles têm que jogar fora, senão vai apodrecer. Quando eles ouviram, o povo ouviu aquela fala, a única coisa que entrou nos ouvidos deles é: Deus vai mandar pão. Deus vai mandar pão. Pronto, acabou. O restante do que Deus falou não me importa. Não tem gente que é assim. Ela só ouve aquilo que ela quer. Às vezes você está do lado de alguém que ou então você é assim também, está do lado de alguém que diz assim: eu sou cristã, eu acredito em Deus. Mas você vai começando a conhecer a pessoa, conviver com a pessoa, e você fala assim: caraca, essa pessoa realmente é de Deus? Não é possível, porque não parece. Pelos frutos você conhece a árvore e não tem conexão com aquilo que ele diz que acredita. Pessoa zangada, pessoa breguenta, pessoa falador, fofoqueiro, linguarudo, gosta de contenda, debate com todo mundo, não ouve ninguém. Alguma coisa está errada. As pessoas vão à igreja muitas das vezes não para ter uma mudança na sua vida. As pessoas muitas das vezes vão na igreja para poder buscar aquilo que ela vai lá, ouve a palavra de Deus. Essa palavra não está com nada. É isso aí que eu quero não. Aí ouve lá o louvor lá, que é só vitória, que é só vitória, que é só vitória, que é só sabor de mel. Opa, é isso aí que eu quero. E abraça aquilo dali e vai lá para fora. E se apega aquilo dali. Deus está dizendo: tem muitas pessoas que não vão prosperar, e tem muitas pessoas que não vão vivenciar coisas melhores. Não é porque eu não quero, é porque se eu fizer, eu estou jogando essa pessoa no inferno, porque eu conheço o coração. É por isso que muitas pessoas não entendem o texto que a Bíblia Sagrada que diz que pedi, dá-se-vos-á e abrirá. Pedi e dá-se-vos-á. Buscai e encontrarei. Bater e abre-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate a porta se abre. Mateus 7, versículo 7 e versículo de número 8. Presta atenção. É a Bíblia que diz, é o Senhor Jesus que diz que de fato acontece. Mas quando Deus enxerga no teu coração, quando Deus olha para o teu coração e vê que primeiro aquilo que você está pedindo não é para louvor a Deus, esquece, não vai acontecer.
Em João capítulo 1, versículo 3, a Bíblia diz: todas as coisas foram feitas através dele, Deus, e sem ele nada do que existe teria sido feito. Ou seja, como que Deus vai dar para alguém uma bênção se essa bênção não é para exaltar aquele que deu? João 1,3: todas as coisas foram criadas por Deus. Deus dá o que ele criou para quem ele quiser. E primeiro, Deus só dá quando ele vê que no coração daquela pessoa aquilo que ele está pedindo primeiro vai ser usado para louvor do nome do Senhor. Deus não vai dar nada para um murmurador se o seu coração é ficar se exibindo e esfregando na cara dos outros que tem. Deus só vai dar para você, murmurador, o pão de cada dia, para você sobreviver, porque Deus conhece o seu coração. Em Filipenses capítulo 4, versículo 19, a Bíblia diz: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Ou seja, quando Deus tem prazer em abençoar, Deus tem prazer em abrir as portas e abençoar os seus filhos que vivem na obediência. O problema é que quando Deus enxerga o nosso coração, diz: não, se eu der o que ele está pedindo, eu vou estar jogando ele no inferno, porque eu conheço o coração dele. Vamos lembrar lá de Deus, vamos voltar um pouquinho lá em Israel ainda. Aí o que acontece? O povo, muitos deles desobedeceu, guardou em celeiro, ou seja, juntou, comeram, encheram a barriga, não creram que no outro dia teria realmente suprimento novamente, que Deus mandaria. O que eles fizeram? Guardaram. Quando foi no outro dia que eles olharam para dentro da panela do que eles guardaram anteriormente, aquele alimento era cheiroso, maravilhoso, algo vindo da parte de Deus, irmão. Quando eles olharam, estava podre, como carne de animal podre, como fédido, podre, nojento, cheio de bicho. E eles entenderam que não adianta a bênção de Deus usada de maneira desobediente e fora de ordem, ela se torna podre, maldita e amaldiçoada por causa da minha desobediência. Olha só em Provérbios capítulo 10, versículo de número 22, a palavra do Senhor nos diz: a bênção do Senhor traz riqueza ou felicidade e não inclui dor. Deus havia dito para aquele povo: comam, encham a barriga, se fartem, mas não ajuntem. Por quê? Deus não queria que eles ajuntassem? Para que eles todos os dias aguardassem com confiança que Deus providenciaria diariamente o que eles precisavam. Nós lemos Filipenses 4,19: o meu Deus suprirá todas as necessidades. Se eles estavam juntando, se eles estavam guardando além do que eles precisavam para comer naquele dia, era porque eles não confiavam que Deus poderia providenciar no outro dia. E todas as vezes que eu não confio na providência do meu Deus, até aquilo que era para ser para minha vida deixa de ser, porque eu começo a desconfiar que meu Deus pode fazer. Se você, meu querido, está vivenciando esse momento em que você não está crendo na providência de Deus, eu tenho uma palavra para você nessa manhã. Mude o seu caminho, a sua direção. Confie no Senhor, porque somente Ele pode fazer muito mais do que pedimos e do que merecemos. Em Isaías 48, versículo 17 e versículo 18, diz o seguinte: assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor, o seu Deus, que ensina o que é melhor para vocês, que o dirige no caminho que você deve seguir. Se tão somente você estivesse prestado atenção às minhas ordens, sua paz seria como um rio, sua retidão como as águas do mar. Parece que Deus está avisando para o povo de Israel, né? Essa palavra aqui de Isaías foi feito mais de 2000 anos para frente, depois da história do povo de Israel no deserto, do pão,
que eu leio no início, entendeu? Mais de 2000 anos, mas parece que, né, para você ver que a palavra de Deus, ela nunca envelhece, ela sempre está falando com a gente. Então olha o que Deus está dizendo: se nós seguíssemos seus caminhos e as suas leis, tão somente prestado atenção em seguir, a sua vida seria de paz como os rios. Olha que maravilha, querido. Não é difícil. O problema é que nós dificultamos. Tem um louvor, tem uma música do Thales Roberto que ele mesmo fala, né? Que a gente que complica tudo. Não é difícil. Somos nós que dificultamos. Então, para nosso café não ficar grande, já está aí já 21 minutos já falando. Queria poder falar muito mais, mas para não se tornar enfadonho, cansativo, vamos encerrar o nosso café diário somente com essa palavra: não seja murmurador, mas seja agradecido a Deus, porque sem sombra de dúvida, Deus tem prazer em abençoar quando encontra o coração que primeiro vai usar aquilo para o louvor do seu santo nome. Segundo, para de alguma forma ajudar outras pessoas também. As bênçãos que Deus nos dá também é para ajudar o próximo. E terceiro, nós precisamos entender que a bênção de Deus é para que nós e nossa família vivemos bem em sua presença. Que Deus te abençoe, meu irmão, e até nosso próximo encontro em nome de Jesus.